no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O mês de novembro está chegando e na agenda das eleições de 2022 cresce o movimento para a atração de nomes que apresentam potencial para concorrer à presidência da República. Um desses nomes é do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que deverá se filiar ao Podemos. As informações chegam agora com Carlos Alberto. Expectativas nos bastidores políticos sobre a data de definição do destino político do ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. De olho na corrida presidencial de 2022, o Podemos prepara para 10 de novembro um ato com o objetivo de filiar o ex-juiz Sérgio Moro entre seus quadros. A expectativa da cúpula do partido é que o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo do presidente Jair Bolsonaro dê o sim para ingressar na legenda no início do mês que vem. De acordo com o parlamentar, o ex-juiz já sinalizou fortemente que tem interesse em entrar na sigla para concorrer ao comando do Palácio do Planalto. A formalização da pré-candidatura de Moro à presidência da República, porém, deve ocorrer em um outro momento. Em setembro, o ex-ministro desembarcou no Brasil para uma série de conversas com lideranças políticas. Na ocasião, ele deixou claro que só bateria o martelo sobre a filiação em um partido para disputar a corrida presidencial em novembro, quando já não terá mais contrato de trabalho com a consultoria Álvares e Marshall, que fica em Washington, nos Estados Unidos. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. As atenções nos bastidores políticos, jornalista Beto Almeida, se voltam ao destino político e partidário do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que ganhou notoriedade a partir do momento que comandou a Operação Lava Jato, que nós conhecemos, essa história que terminou com a punição, com a prisão de líderes políticos e também como referência ficou o juiz Sérgio Moro no campo da moralidade do combate à corrupção. Daí o nome do ex-ministro, ex-juiz da Lava Jato, figurar entre as opções que alguns partidos brigam para ter na corrida à presidência da República. Resta saber, mesmo o Beto Almeida, se Sérgio Moro irá disputar a presidência da República ou entrará na briga por uma vaga ao Senado em 2022 pelo estado do Paraná. O certo é que, nesse momento, tem essa movimentação nos bastidores políticos, já criando um clima de maior agitação na construção de alianças com vistas ao pleito do próximo ano. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de sexta-feira novamente. Olha, Luzenor, essa decisão do ministro ou do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ela vem para embaralhar as coisas para quem busca opção para uma terceira via e um nome para fazer frente ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula. O Podemos não fez o convite ao Sérgio Moro à toa. Acredita piamente que Moro pode sim ser um nome que supere nas pesquisas a partir do ano que vem o próprio nome de Jair Bolsonaro, que está em baixa nas pesquisas eleitorais. E faz isso porque considera que a herança da Lava Jato, do trabalho de combate à corrupção, ainda é um forte apelo junto ao eleitor. Inclusive, na pior das hipóteses, pode complicar essa candidatura de Sérgio Moro a vida de Bolsonaro. Porque para alguns, o ex-presidente, aliás, o atual presidente Bolsonaro ainda encarna aquela ideia do combate à corrupção. Seja como for, essa questão da terceira via, ela está sendo levada tão a sério nesse embate interno. Para você ter ideia, você citou aí a possibilidade do Moro sair a senador pelo estado dele, que é o Paraná, não é isso? Pois olha, essa possibilidade não está sendo descartada de ele numa junção com a terceira via, junto com o Podemos e outros partidos como o PSDB, por exemplo. A ideia, pelo menos na turma que está ali no entorno do governador de São Paulo, João Dória, é que ele possa sair candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Imagina. Aí qual era a história? Moro iria reforçar uma candidatura a presidente de terceira via, no caso João Dória, trazendo então o entorno de si no combate à corrupção. Seria outra estratégia. Significa dizer o seguinte, para quem imaginava que o ex-juiz da Lava Jato estaria fora de combate, isso mostra que ele está voltando e será sim um ativo fortíssimo
entre todas as opções que se colocam hoje para disputar a presidência da República em 2022. Quando se fala em terceira via, que a referência feita em relação a um nome alternativo ao ex-presidente Lula e ao atual presidente Jair Bolsonaro, surge também outra opção. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do DEM, está se transferindo para o PSD, criando também a expectativa de se viabilizar como nome de terceira via. Senador, olha, nomes de terceira via hoje, se você for colocar aqui na ponta dos dedos, a gente tem por baixo uns 8 a 10 nomes. A grande questão é, se pulverizar demais essas opções, é claro que fica muito mais fácil hoje para quem já está consolidado aí na opinião pública levar essa disputa. Não pense que hoje o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula querem enfrentar um nome forte só na terceira via. Eles preferem essa pulverização, porque o embate é muito mais fácil. A dificuldade maior reside quando surgir um nome que seja forte o suficiente entre todas essas situações que você colocou. Por exemplo, temos também, né? Nós temos Ciro Gomes. O presidenciável Ciro Gomes. Pode esquecer o potencial do Ciro Gomes. Como vai se posicionar o ex-ministro Ciro Gomes? O Rodrigo Pacheco do Senado é uma opção? Sim. E ele tem colocado essa opção a sério, Zenu. Do mesmo jeito que Sérgio Moro tem se colocado a sério, do mesmo jeito que o MDB não descarta a possibilidade de sair, por exemplo, também com o nome, do mesmo jeito que o União pelo Brasil também quer pensar no nome para a terceira via. Só que quanto mais essa terceira via vier pulverizada, com muitos nomes, mais fácil será para quem já está na dianteira aí da opinião pública. E o impacto de tudo o que acontece no quadro nacional, aqui no Ceará, o PSD, sob o comando do ex-vice-governador Domingos Filho, quer estar na chapa encabeçada pelo PDT na disputa pelo governo do estado em 2022. Quem chega agora com essa informação é o Sátrio Salles. Presidente da Executiva Regional do PSD, ex-vice-governador Domingos Filho, vive dias de expectativas à espera de uma ligação do governador Camilo Santana, do PT, e do senador Cid Gomes, do PDT, para uma discussão sobre a composição da chapa ao Palácio da Abolição. Independentemente dos desdobramentos no cenário de 2022, Domingos quer ocupar uma vaga de vice-governador. Domingos faz as contas e carrega uma certeza: com 33 prefeitos, o PSD não pode ficar de fora da chapa majoritária à sucessão de Camilo, de preferência com o PT e o PDT. Existem, porém, outras duas alternativas: uma aliança com um grupo de oposição que, nesse momento, tem como o deputado federal Capitão Wagner do PROS como pré-candidato ao governo do estado. A outra opção será o lançamento de uma candidatura própria. O ex-vice-governador Domingos Filho atua nos bastidores para entrar na chapa ao governo do estado do Ceará e está de olho, ao mesmo tempo, nos novos rumos do PSD no cenário nacional. A entrada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para os quadros do PSD redefine os caminhos do partido na sucessão presidencial e também nos estados. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O ex-vice-governador Domingos Filho, que comanda o PSD, sigla que tem mais de 30 prefeitos, está mesmo, Beto Almeida, com esse discurso e acha que, pelo potencial político e partidário, tem direito a ficar com a vaga de vice na chapa a ser lançada pelo PDT-PT ao Palácio da Abolição em 2022. Pela quantidade de prefeitos que estão hoje sobre esse arco aí de liderança do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Domingos Filho, e inclusive, Luciano, pela articulação nacional do seu partido, o PSD, que hoje aqui no Ceará está na base aliada, Domingos acredita que não dá para ser ignorado hoje pela situação, que ele pode e deve ser chamado, inclusive, a participar da composição dessa nova chapa para o governo do estado em 2022. Você disse bem o seguinte: a questão é saber a que cargo. Vice-governador? Quem sabe? É uma possibilidade, é o que quer Domingos. Mas olha só, há essa possibilidade de o próprio Domingos fortalecer, por exemplo, caso o PSD
leve adiante a proposta feita pelo Gilberto Kassab para ter o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato a presidente da República. Lógico que aí, nesse caso, o PSD vai precisar de palanques nos estados. Precisando de palanque nos estados, Domingos Filho pode ser, sim, esta opção. Inclusive, no Ou Rio de liberar Janeiro, os palanques nos estados, né? ou liberar, essa possibilidade também existe. Mas olha só, o Domingos Neto esteve no final de semana agora, no Rio de Janeiro, num evento que foi o evento para fortalecer politicamente o prefeito do Rio de Janeiro. Ele, o Eduardo Paes, que se filiou ao PSD. Eduardo Paes, inclusive, Zenô, que lançou lá o nome do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, à presidência da República, e o Domingos Neto esteve lá nesta solenidade. Então, o que se percebe claramente existe aí ainda muita conversa para ser tomada, muita conversa para ser, muitas decisões para serem adotadas. No entanto, Domingos Filho tem uma consistência nessa história dele. Ele tem força e tem prefeituras demais para ser ignorado nesse processo. Então, Beto Almeida, como falta um ano para o primeiro turno das eleições, muita coisa ainda vai acontecer. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, nós vamos conversar com o diretor de operações da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, COGÉ, Bruno Rebouças, sobre a situação das reservas nos açudes e barragens que abastecem a Grande Fortaleza e o interior. Daqui a pouco a gente volta.